como fator determinante das características e da história dos povos, nomeados na fonte como os da região da Índia, da China, árabes, romanos, considerando que árabes e romanos a fonte se refere tanto aos orientais e ou ocidentais. Próximo slide, que daí a próxima slide é de um sistema platônico do século, um sistema cósmico platônico do século XVI, né, uma representação no século XVI do sistema cósmico platônico, para vocês visualizarem um pouco essa relação das esferas celestes com a esfera terrestre. Através da influência que a esfera terrestre receberia das esferas celestes, os povos possuiriam qualidades dos 4 elementos da natureza e teriam seus destinos atrelados ao movimento das 12 constelações zodiacais, divididas em triplicidades, relacionadas também aos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esse entendimento contribuiu para uma concepção de história cosmográfica, uma história não dissociada do movimento cósmico, de forma que o conhecimento do movimento das estrelas e da influência das esferas planetárias ou celestes, como vocês podem ver ali no desenho, né? Cada esfera está relacionada a um planeta, e no centro, então, a esfera terrestre, com os 4 elementos ao redor da esfera terrestre. De forma que o conhecimento do movimento das estrelas e a influência das esferas planetárias ou celestes poderia auxiliar na antecipação da agência humana diante do dever. Possivelmente, esse for o fundamento do interesse do rei castelhano Afonso X nesta obra, essa questão de ter alguma agência no dever. No entanto, a percepção cosmográfica da história não é uma especificidade desta obra, né, do Livro das Cruzes. Texto híbrido, né, culturalmente híbrido, fruto do entrelaçamento das tradições árabe, persa, bizantina e latina. Pois ele é somente uma expressão de um topos, né, de um modelo de narrativa, né, recorrente na cronística latina medieval, conhecida na história da historiografia como Imago Mundi, cujo outro exemplo pode ser encontrado, por exemplo, né, no Honório de Autun, e em muitas outras obras, como veremos ainda nessa apresentação. No entanto, a considerar que o Livro das Cruzes é uma amálgama da expressão do conhecimento de diversas culturas, não poderíamos limitá-lo a categorias apenas de uma crônica latina. Então, vou tocar alguns pontos também para dizer que essa crônica, não são só características de uma crônica latina, mas se pode encontrar também numa crônica muçulmana, por exemplo. Essas obras, seja na escrita latina, grega ou árabe, manifestam a percepção neoplatônica medieval de conexões e influências entre a esfera sublunar, que seria então essa esfera terrestre que vocês veem no centro, e as esferas supralunares, que seriam essas esferas celestes, sendo que as mesmas, além de definirem uma experiência espacial, né, pensando dessa experiência terrestre, mas também desse espaço cósmico, mas também definiriam uma experiência temporal, pois esse caminho, as crônicas chamadas Imago Mundi reúnem e manifestam em si ambas experiências, ambas perspectivas, temporal e espacial, porque elas querem dar conta também de uma questão temporal. Vamos falar desde a origem dos tempos, desde a origem bíblica, né, da humana, até o momento que ela é escrita, e ainda pensando no final dos tempos. Então, ela tem uma pretensão de dar conta, né, tanto das experiências temporais como os espaciais. Para além da relação entre as esferas e a relação de conexão e dependência, se daria entre todas as partes também dessa esfera terrestre, com as esferas celestes, entre os corpos sociais humanos, plantas, pedras, animais, e mais uma grande quantidade de relações que são também encontradas nos manuais medievais de medicina, cosmografia e alquimia. Diante dessas características de associação e de interdependência dos elementos da fonte, eu me apropriarei aqui metodologicamente de um artifício heurístico, ou seja, empregarei um termo não utilizado na fonte medieval para compreender essa relação simpática entre micro e macrocosmo, como uma expressão
de consciência de globalidade. E aí eu sei que o negócio vai complicar, o pessoal vai começar a regalar os olhos. Porque, como assim consciência de globalidade, né? Mas, assim, é um termo, como eu disse, heurístico, fora do tempo e fora do tempo da fonte, né? Para tentar entender mais ou menos como poderia tentar entender um pouco dessa cosmovisão, né? Tentar trabalhar isso, trazer isso para uma hermenêutica na fonte, no sentido de tentar entender a racionalidade interna da fonte. Então, essa consciência de globalidade, da forma como este termo foi utilizado pelo sociólogo da religião Rolando Robertson, na obra Globalização, Teoria e Cultura Global. E agora eu gosto de ficou mais complicado ainda, né? Estou usando alguém que falou sobre isso no tempo moderno, mas vamos lá. Enfatizo que a consciência de globalidade é um conceito meta-histórico de análise, assim como outros também utilizados pelos historiadores, como temporalidade, espacialidade, trauma, e difere substancialmente do conceito de globalização, pois esse último define o processo histórico material. Então, a consciência de globalidade pertence a um fenômeno de percepção da totalidade conectiva. Isso é uma diferenciação importante. Mesmo que a consciência de globalidade esteja muitas vezes associada ao processo de globalização, enquanto consciência de conectividade e interdependência, historicamente, essa consciência foi experimentada e manifesta de forma muito distinta na história humana, né, e exortou a humanidade à reflexão sobre a coletividade humana e a formação da consciência de indivíduo. Então, essa palestra será dividida em 3 partes. A primeira parte definirá o conceito de consciência de globalidade. A segunda parte desenvolverá sobre o topos cronístico medieval Imago Mundi, sua relação com o pensamento neoplatônico medieval e seus exemplos, né, alguns exemplos. A terceira desenvolverá melhor a análise do trecho apresentado no livro de las Cruzes, que vincularia esse topos, então, tendo em consideração que o objetivo principal dessa presente reflexão é contribuir para a abertura de uma discussão, né? Então não é nada fechado, para a abertura de uma discussão sobre essa questão de uma consciência de globalidade nos estudos medievais, na historiografia em si, né? Pretensão. Bom, essa última parte, não sei se vai dar tempo de desenvolver muito, eu fiz muitos cortes para caber dentro do tempo, né? Mas então, a gente pode passar, por favor, para o slide 5 agora, Thiago? Isso. Então, esse é o livro do Rolando Robertson, né? Então, foi o primeiro intelectual, na década de 80, a utilizar o termo globalização para falar sobre a ideia de um mundo conectado, pensado como um todo. No entanto, como lembra Pedro Wilson Oliveira de Costa Júnior, seu conceito de globalização não tivera reconhecimento significativo na década de 80. Robertson desenvolve o conceito de globalização e globalidade, principalmente pela via fenomenológica e psicossocial, mas também econômica, política, de forma que uma consciência global se desenvolve e está constantemente sendo reconfigurada. Isso ele está pensando na história do mundo, não só no mundo pós-moderno. Ou melhor, desculpe, no mundo moderno, né? Porque ele não pensa muito na época medieval. Ele vê de forma crítica as interpretações econômicas do processo moderno de globalização, sem refutá-las, mas apontando que isso é apenas um modo diferenciado de expressão da globalização. Segundo Robertson, a globalização não deveria ser definida em termos de processo de ocidentalização, americanização, modernização ou imperialismo cultural, pois, ao invés disso, teria sua referência na compreensão temporal e espacial do mundo como um todo, né? E aí o Robertson coloca, como vocês podem ver ali no slide, que, na opinião dele, né, como sociólogo da religião, pode ser provado, acredito, que toda civilização distinta possui como parte de sua herança simbólica um conceito do mundo como um todo. Isso quer dizer, em algum momento, qualquer civilização já pensou na sua história o mundo como um todo. Segundo Robertson, em relação à história do mundo na longa duração, como algo que consiste na objetividade de uma variedade de civilizações que diferem entre si, a nossa tarefa central seria considerar as formas
em que a visão de mundo, né, passou de simplesmente de um ser em si, ou seja, essa ideia de um todo que contém as diversas partes que são interdependentes, para o problema, né, e a possibilidade do mundo quando essa percepção muda, né, e a parte, então, como dizer assim, a vida humana acaba sendo um tanto percebida de uma forma separada desse todo. A percepção do mundo como ser em si, que seria esse mundo como um todo, presente na nossa fonte, consideraria que todas as partes que formam o todo, ou o cosmos, estariam interrelacionadas e seriam interdependentes. E cada parte traria o todo em si mesma. O pensamento associativo medieval entre os 4 elementos da natureza, as estações do ano e os 4 humores do corpo humano, também pertenceria à visão de mundo como esse ser em si, né, esse todo. Já a percepção de um mundo como ser para si, onde tem essa separação, corresponderia a uma retração dessa primeira concepção, causando um distanciamento entre o ser humano, a parte, e o todo. Neste caso, ao invés das partes existirem em função da manutenção do todo, no caso dessa separação, as outras partes seriam vistas como independentes e a serviço de uma parte hegemônica, no caso, um grupo social específico ou um indivíduo. O todo integrado, nessa segunda percepção de separação, não seria considerado. Ambas concepções, apesar de ambíguas, seriam simultâneas nas culturas. Então, não é que uma coisa precede a outra. Na época antiga medieval de um jeito, no moderno era outro. Não. Todas essas percepções, ou podemos chamar de, tem uma consciência em relação a isso, né? Se percebe o mundo dessa forma, elas estão ali concomitantes, são simultâneas, né? Havendo variações na predominância de uma forma ou de outra, né? Assumindo diferentes combinações e manifestações. Dessa forma, este trabalho considera que a sociedade medieval oscila, né? Ou tem essa relação simultânea entre esse mundo do todo em si, na visão dessa relação micro-macrocosmo, e essa visão do mundo já separado, né? Principalmente nas identidades religiosas culturais, né? No caso do cristianismo, judaísmo, né? A religião muçulmana, mas de uma forma ainda que está difusa e fluida, principalmente para as regiões nas quais os entrelaçamentos transculturais são mais intensos, como seria o caso da Península Ibérica medieval. Assim, o tipo imago mundi das crônicas medievais se fundamentariam principalmente na percepção do mundo como um ser em si, nesse todo, mas também manifestariam percepções deste mundo separado, né, segmentado, né, ser para si. Eu cortei várias partes, vamos lá? Parto do princípio, então, que para historiadores, né, que pesquisam sociedades pré-modernas, o entendimento, a gente tem esse esforço, né, de tentar entender a partir de uma alteridade temporal, né, como se funcionam essas outras racionalidades, né, essa racionalidade interna da fonte. E isso aí é algo que a gente quer fazer uma hermenêutica, né, mas assim, no sentido mais fenomenológico, de entender a cosmovisão dessa fonte, aí esse caminho é necessário. Pois é através da equação da análise hermenêutica da fonte, no sentido de entendê-la em sua racionalidade própria, em relação com a interpretação heurística, através do emprego de conceitos externos à fonte, que o movimento de ida, estranhamento ao passado, né, porque são outras racionalidades, e retorno e compreensão do mesmo, né, através desses conceitos mais atuais, estabelece a costura ou a conexão da tessitura temporal da pesquisa histórica, aonde nós, pesquisadores, historiadores, de alguma forma também estamos envolvidos nesse processo. O slide 6 agora, por favor. Tiago? Sim. Então, para o desenvolvimento dos próximos segmentos dessa apresentação, então, parte-se assim da premissa que globalidade corresponderia a uma consciência de conectividade e interdependência que constitui a experiência de uma coletividade humana, a qual é ressignificada, vivenciada e manifesta de formas distintas em temporalidades e espacialidades também distintas. Está intrinsecamente relacionada com a formação da consciência de indivíduo.
Agora eu passo a falar, então, da questão da Imago Mundi, né, a escrita de uma história cosmográfica na Idade Média. Então, um pouquinho de água. A escrita de uma história cosmográfica na Idade Média, uma Imago Mundi, reúne temporalidade e espacialidade em experiências humanas sobrepostas. Quer dizer, numa mesma fonte, tu tem isso articulado, eu falei sobreposta, mas elas estão ali articuladas, que nós separamos, mas que dentro da própria lógica interna da fonte, necessariamente não estão separadas. Ao mesmo tempo que confluem, manifestando uma consciência de conectividade e interdependência própria, ou seja, uma globalidade específica aonde o mundo de cristãos, judeus, muçulmanos e sociedades anteriores, persas, babilônicos, hebreus, romanos, gregos, não estão tão apartados assim como geralmente os estudamos. A partir deste entendimento, com o exercício heurístico apresentado aqui e a hermenêutica da fonte, podemos abrir espaço para análises mais complexas da nossa própria escrita da história. Pensando também nessa confluência temporal, né, que como a gente está acostumado a trabalhar com a fonte medieval, principalmente no caso das crônicas, né, que são uma compilação de fontes antigas, ou de fontes mesmo do início do momento medieval. Eu estou lidando aqui com uma fonte que também tem uma trajetória que foi reelaborada e traduzida, né, ao longo de 5 séculos. Então, tudo isso traz marcas, elementos dessas diferentes temporalidades, pensando temporalidade enquanto uma experiência humana no tempo e no espaço, e que deixa os seus elementos nessas fontes, né, que são articuladas, então, pela mão desse escriba, e que chega até nós, e a gente vai decifrando, então, através desses elementos, essas experiências que estão ali manifestadas. E por isso essa articulação que eu falo das temporalidades. As crônicas medievais, como nós chamamos essas expressões da experiência de tempo, assumiram diferentes topoi, modelos de escrita, e nem sempre se restringiam à completude de uma única obra. Diferente disso, muitas vezes incorporavam obras maiores de medicina, cosmografia, como parte integrante delas, de forma a nos evidenciar a conexão dos espaços corporais, né? Então, mesmo a obra de medicina tem uma questão cosmográfica e tem uma questão histórica, né? Então, essa conexão, então, do espaço corporal, terrestre, cósmico, e aqui consideraremos, então, as chamadas crônicas universais no seu subtipo Imago Mundi. Mesmo que os escribas dessas obras não utilizassem o termo universal para defini-las, mas cronicae, historiae, a historiografia posterior assim as denominou por narrarem histórias desde a criação da humanidade, pela perspectiva monoteísta abraâmica, até o momento contemporâneo da sua escrita, e, por vezes, com indicações ao dever, como o juízo final, exemplo da obra do Beda, o Venerável. Não só a abrangência temporal tomou proporções universais nessas obras, mas também o espaço, pois havia pretensão de contar a história de todos os reinos, povos do mundo. A historiadora, agora o slide, por favor, slide 7. Próximo slide. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo, divisão é esse mesmo. A historiadora alemã Anna Dorothee von den Brincken, estudiosa da cosmografia medieval, definiu 3 subtipos de crônica universal medieval, de acordo com a forma, conteúdo e autodenominação encontrada na própria fonte, as quais seriam Series Temporum, Mare Historiarum e Imago Mundi. No entanto, essa divisão, um artifício metodológico heurístico, não é rígida. Na materialidade da fonte, todos esses modelos tipos podem estar presentes, concomitantes na obra. Eu vou pular, eu não vou falar sobre cada um desses tipos, vou me concentrar no terceiro, que é o Imago Mundi. Imago Mundi, o tipo que identifica-se no Livro das Cruzes, é o que apresenta uma configuração mais abrangente e explícita da relação entre o espaço terrestre, celeste e a experiência humana por meio da astrologia.
dos elementos da natureza e da etnografia na escrita da história, apresentando essa articulação numa expressão cosmográfica da história. Nessas obras, a história mundial representa apenas uma parte da suma. Cosmografia, que podemos também chamar, talvez, de geografia, né, e história, bem como outras artes liberais, como a filosofia, a teologia, misturam-se na configuração do mundo manifesto em texto e imagem. Na cristandade latina, se poderia iniciar a exemplificação com um conjunto de obras de Isidoro de Sevilha, que escreveu Crônica Miorca e Crônica Minora, como apêndices históricos para sua obra Etimologia. 2 séculos e meio mais tarde, é escrita do Cronicon Albedense, no reino de Astúrias, seguindo os passos de Isidoro de Sevilha ao configurar uma obra geográfica, histórica e etnológica. Parece que a longa duração da transculturalidade ibérica produziu elementos materiais e imateriais que abarcavam a história bíblica, romana, visigoda, sueva, bizantina, árabe, persa, norte-africana, gaulesa, possibilitando a escrita de grandes súmulas que apresentavam a Espanha como um microcosmo participante e indispensável da história do mundo. Agora o slide 8, por favor. No resto do mundo latino medieval, encontramos outras obras, né? Ali tem alguns exemplos apenas, né? A obra do Guido de Pisa, o Liber Floridus do Lambert de Saint-Omer, a obra de Hugo de São Vítor, Imagomundi, né, de Honório de Autun, Speculum Maius, de Vicente de Beauvoir, especialmente a parte do Speculum Historiale. Essas são algumas obras que se tornaram modelo, né, para muitas outras desse tipo Imagomundi. Apenas com esses exemplos é possível contrariar a afirmação do historiador indiano, o Jansai Subramanian, né, que indica apenas a obra de Isidoro de Sevilha como exemplar da escrita da história universal na Idade Média Latina, afirmando que houve, a partir de Isidoro, ele usa a expressão, a passagem do bastão historiográfico para o mundo árabe, que retornaria à Europa na época do descobrimento do continente americano. Infelizmente, mais uma vez, né, é evidenciada a dificuldade de ver e compreender os entrelaçamentos transculturais do período chamado medieval que caminhariam para um horizonte muito além de conexões, migrações, transferências, alcançando confluências, fusões e o nascer de novas constituições culturais. Mesmo assim, o artigo de Subramanian nos oferece um vislumbre de obras de história universal do mundo muçulmano que evidenciam que o movimento do saber ultrapassa limites religiosos, políticos e geográficos. Um dos exemplos interessantes é o de Abu Jafar al-Tabari, do século X. Al-Tabari utilizou, além das obras persas e sírias, a obra do bispo romano Hipólito, do século III, na escrita de sua obra monumental, História dos Profetas e Reis, conhecida como Anais. Que, como nas histórias universais latinas, inicia com a história da criação do mundo. Então, esse microcosmo transcultural experimentado na Península Ibérica medieval é uma parte pequena frente à imensidão do mundo árabe e o acesso desse a diferentes fontes indianas, persas, sírias, gregas, egípcias e latinas, as quais substanciaram as obras universais muçulmanas. No entanto, na articulação das globalidades manifestas em cada obra, podemos notar uma intersecção, né, das cosmovisões, em grande parte compartilhadas entre essas diferentes culturas religiosas. Infelizmente, pela limitação do tempo, eu não vou entrar na questão dessas obras em particular, das obras muçulmanas. Voltando para as latinas, né, José Miguel de Toro Vial, em seu ensaio As Crônicas Universais e a Cosmologia Medieval, lembra que a geografia não era considerada uma disciplina em separado, que merecesse constar no trivium ou no quadrivium. No entanto, o conhecimento de todas as partes do mundo, suas províncias, seus povos conhecidos, através das obras antigas, era aprendizado
indispensável nas universidades. Aspectos que hoje atribuímos à geografia, no período medieval pertencia à cosmografia, uma descrição dos espaços da esfera terrestre, com seus povos e sua relação com as estrelas e as esferas planetárias. Touro Vial, pautado no trabalho de Gautier d'Aucher, oferece uma interpretação interessante para entendermos a abrangência global da fonte. Então, ele tem uma teoria para isso, né? Por que aparece essa visão na fonte, então, latina? Os cosmógrafos cristãos, né, tentam ver a Terra como Deus a vê, a partir de cima, em sua totalidade. Todas as regiões do orbe foram redimidas por Cristo e estão chamadas a integrar a cristandade. Ele afirma que, graças à doutrina cristã e à economia da salvação, a Terra passa a conformar um todo, ou seja, uma globalidade. Bem, essa é uma interpretação plausível para as fontes cristãs, mas não pode ser considerada como explicação para as fontes judaicas e muçulmanas, que também apresentam uma mesma característica. Ao buscarmos uma explicação para o elemento cosmográfico das crônicas, que abarcam as 3 culturas monoteístas medievais, encontramos um caminho frutífero das expressões do neoplatonismo nas fontes medievais, que também foi o fundamento filosófico de muitas obras daquela época e de sua globalidade, pois apresenta a conectividade e interdependência das coisas do mundo, enquanto lei do universo. O entendimento do mundo, a partir da perspectiva neoplatônica medieval, da relação entre micro e macrocosmo, fundamenta a explicação em muitos âmbitos do conhecimento medieval, bem como as formas de se relacionar com o conhecimento do mundo e as coletividades humanas. Ao partir da concepção quaternária, fundamentada nos 4 elementos, destacamos no trecho da fonte apresentada no início do artigo, e encontramos a seguinte relação adequada ao fundamento platônico medieval. Por favor, Tiago, pode colocar o próximo slide, o 9? Então, essa é uma pequena tabela, muito básica, desse sistema quaternário, né? Então, essa tabela expressa mais que uma simples composição de afinidades entre seus elementos, ela expõe a relação de influência do macrocosmos, no caso ali, né, as constelações zodiacais, as estações do ano, os elementos da natureza, com suas características, né, essa influência no microcosmos, ou seja, né, a vida humana e o corpo humano. Isso é interessante, né, pensar essa relação história, né, mas também o espaço não só da sociedade, mas o espaço do corpo, que vai ser uma metáfora que vai ser utilizada em vários manuais políticos, né, da época. Então, por favor, agora o slide 10. Essa relação é pautada no emanacionismo neoplatônico de Plotino, a partir do qual, na teoria das 3 hipóstases, o uno perfeito, indivisível, emanaria formando o intelecto, ou nous, múltiplo, que, por sua vez, emanaria a alma do mundo. Enquanto metáfora de luz, o intelecto está para o Sol, enquanto a alma do mundo está para a Lua. A alma do mundo, como emanação do uno, através do intelecto, é uma manifestação no tempo, ou seja, no mundo sensível, nessa esfera terrestre, ao mesmo tempo múltipla e una. Na alma do mundo, todos os seres humanos, plantas, animais, participam de uma mesma harmonia, né? Isso está lá na Eneida IV, do Plotino. E recebem a emanação e influência do intelecto, manifesto no sistema cosmológico das esferas planetárias. É comum identificar em obras medievais interpretações das Eneadas de Plotino sem referências às mesmas, apenas como leis sagradas ou universais. Vejamos os exemplos, então. Próximo slide, por favor, slide 11. Os exemplos de Hildegard von Bingen, né, uma monja germânia do século XII, e eu peguei textos bem, assim, distoantes, né, ou então esse manual de medicina, né, da Hildegard von Bingen, né,
uma monja alemã ali da região da Remânia, século XII, e um livro árabe, né, uma obra árabe de magia do século XI, escrito na Córdoba, né, do século XI. Então, esse trecho da Hildegard fala: ó homem, olha para a humanidade corretamente. O ser humano já contém o céu, a terra e todo o resto da criação em si mesmo. E é uma forma completa. Nesta forma, tudo está latente. Depois, no Gayat al-Hakim, aparece: Deus fez o ser humano o guardião de sua sabedoria e uma expressão de si mesmo e de toda a sua criação. O fez recebedor de sua inspiração e receptáculo de suas ciências. Seu arauto, seu broto e uma cópia do macrocosmo. De forma que ele, o ser humano, reúne em sua construção e constituição todos os entendimentos. E agora a Eneida de Plotino, que é do século III, né? E com respeito aos homens, enquanto derivam do todo, eles são partes, mas considerados em si mesmos, cada um é seu próprio universo. A teoria emanacionista de Plotino recebeu diversas interpretações, que a ressignificaram nas crenças monoteístas medievais. No cristianismo encontramos as interpretações, apropriações e adaptações dos pais da igreja, como Orígenes, Boécio, Agostinho de Hipona. No Islã, nós temos Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Mashar e muitos outros. No judaísmo, uma expressão máxima está na interpretação da Cabala, né, uma mística judaica que aparece no século XIII, né, somente na Península Ibérica, mas também Ibn Gabirol e Maimônides, aliás, ambos crescidos também na cultura andaluza. Na interpretação monoteísta, o uno platônico foi associado ao deus abraâmico, atribuindo-lhe uma função criacionista, contrária ao emanacionismo plotiniano, mas mantendo o caráter de conexão através da essência primordial e presente em todas as hipóstases. Logo, em todo ser, configuraria uma essência una e múltipla. O neoplatonismo é o fundamento filosófico dessa cosmovisão medieval, não só cristã, mas judaica e muçulmana. Uma globalidade de conectividade em e entre todas as esferas, seja temporal, no caso terrestre, ou atemporal, no caso celestial, expressas nas crônicas cosmográficas ou Imago Mundi, nos mapas como o Atlas Catalão, né, que eu trabalhei inclusive com a Bianca, que está aqui também nos assistindo, né, que foi o trabalho de iniciação científica da Bianca, que tem também uma parte das folhas cosmográficas, que são muito interessantes, livros de medicina, no caso que eu apresentei ali, da Hildegard von Bingen, Espelho de Príncipes, como o Setenário, eu não trouxe aqui, eu cortei isso do texto, mas o Setenário isso é muito claro. Os livros de magia, como Gayat al-Hakim, que depois vai ser traduzido na corte do Afonso X como Picatrix, apenas para dar alguns exemplos. No entanto, poderíamos falar de uma interdependência, não poderíamos falar de uma interdependência absoluta, pois os seres humanos apenas recebem as influências e podem agir com elas, mas não poderiam interferir na ordem cósmica. Ou poderiam. O que falar dos livros de astromagia judiciária como o Livro de las Cruzes? Verificaremos a seguir, então, a possibilidade de agência humana a partir dessa obra. Livro de las Cruzes, Astrologia Judiciária e Cosmografia Histórica. O Livro de las Cruzes, ou o livro do Juízo das Estrelas, como referenciou Afonso X de Castela no prólogo da tradução para o castelhano, é uma obra de astrologia judiciária, a qual se distingue das outras astrologias de seu tempo. Diferente da astrologia médica, ou da astrologia mágica, utilizada na Idade Média para aplicação prática, a judiciária trazia para o seu uso a possibilidade de agência no devir, através das previsões de fatos políticos, sociais e do cotidiano, como o aumento do preço do pão. Tudo isso está lá. O sistema de cruzes, que deu nome ao livro, era um sistema antigo, provavelmente anterior à chegada dos muçulmanos à Península Ibérica, e aos cálculos astronômicos mais sofisticados
trazidos da Pérsia sassânida por eles. No entanto, mesmo assim, mereceu atenção e tradução para o árabe no século VIII, e depois uma reorganização em capítulos, recebendo o prólogo do astrólogo matemático muçulmano Obeidallah no século XI, e a tradução para o castelhano na corte do Afonso X, feito pelo judeu Alcuin no século XIII. Se o método e os cálculos possuíam séculos de defasagem, o que atrairia o interesse para a obra? Seus juízos, predições oraculares e a consequente possibilidade de preparação para o devir, ou seja, a antecipação. Então, para entendermos melhor o trecho do prólogo, né, eu vou ler ele assim da forma maior, né, uma parte maior desse trecho que eu trouxe no início. E agora, Tiago, a gente vai ter que pular vários slides e ir para o 15. Esse aí mesmo. Então, ele fala, o terceiro capítulo fala sobre a divisão dos signos pelos povos segundo suas triplicidades, e de como as equações dos planetas em suas conjunções e em suas oposições devem ser feitas com todos os movimentos do céu. E dizem, desta opinião, desta ciência das cruzes, que os signos ígneos são significações para os árabes. Os signos aéreos são das significações para os bárbaros. E ali, na fonte mesmo, está bárbaros. Eu coloquei ali entre colchetes berberes, porque acredito que depois aparece berberes ali e talvez na compilação teve algum problema ali. Os signos áqueos, significações para os romanos, e os signos térreos são significações para os indianos. E Abu Machar, né, que é lá um sábio do século X, né, que viveu em Bagdá, e Abu Machar falou sobre essa relação no segundo capítulo do primeiro livro de sua obra sobre as conjunções, e diz que é o que disseram os sábios antigos, pois segundo essas opiniões, quando as conjunções estiverem nos signos ígneos ou nos signos aéreos, haverá poder e boandança para os reinos da parte oriental do mundo, e será a decadência e a má andança nos reinos da parte ocidental do mundo. E quando as conjunções forem nos reinos áqueos e nos reinos térreos, será poder e a boa andança para os reinos da parte ocidental. E será a decadência e a má andança nos reinos da parte oriental do mundo. E vemos isso manifesto e verdadeiro neste nosso tempo, né, no tempo lá do século XI, né, do Obeidallah. Nosso tempo. Que quando as conjunções mudaram para a triplicidade térrea, apoderaram os reinos dos romanos e dos cristãos, enfraquecendo os reinos dos árabes. Houve muita queda e muita mal andança, aparecendo maior poder para os cristãos. E isso aconteceu no ano de 397, da Era dos Árabes, quando houve a mudança para o signo de Virgem, e compensou de enfraquecer o reino dos árabes, da parte oriental. Se apoderam da parte ocidental, por um lado, os berberes, e do outro, porque agora, daí depois na fonte aparece berberes, né? E por isso que eu coloquei lá em cima, no lugar de próximo a bárbaros, berberes, e pelo outro, os cristãos, pois estes são os que têm parte ocidental povoada no nosso tempo. Bem, no início desse trecho é explicada a relação das constelações zodiacais com os elementos da natureza, seguida da relação desses elementos com os povos que vivem sobre a Terra. É através dos elementos que os movimentos das constelações influenciariam os movimentos da história desses povos. Ao fazermos a conta para a passagem do calendário muçulmano referido na fonte para o calendário gregoriano, chegamos ao ano cristão de 1031, momento do momento do fim do califado de Córdoba, fragmentado nos reinos taifas. E diante da fragilidade da região, a investida cristã
contra os reinos muçulmanos, intensificada com a cobrança de tributos e anexação de territórios. Isso seria, de acordo com a fonte, uma prova de como é manifesto e verdadeiro as influências dos signos zodiacais e dos elementos nos acontecimentos históricos. Essas são, então, tem mais um trecho que eu não vou trabalhar aqui por causa do tempo, né, mas também que fala dessa relação, né, e que avisa que tem a ver com as cruzadas. Mas seguindo em frente, essas são provas dadas por Oveidala para a efetividade do juízo das estrelas e a importância de conhecê-las para preparar-se para o dever. Diante dessas evidências, não é difícil imaginar o interesse de Afonso X de Castela, o rei estreleiro, ou seja, astrólogo, como foi conhecido na sua época, principalmente com suas pretensões ao Sacro Império, como um candidato descendente dos Stauffen. O Livro de las Cruzes não é conhecido pela historiografia atual como uma crônica, e provavelmente nem pelo próprio rei Afonso, que mandou escrever suas próprias crônicas, né? História de Espanha, General História. No entanto, o trecho da fonte apresentado acima não deixa de apresentar uma história cosmográfica dos povos da Terra, com foco nas projeções futuras, reunindo em si três temporalidades. As temporalidades, que eu tenho temporalidades, estou falando a temporalidade da própria fonte, né? Lá do século VIII, século XI e século XIII. Mas também reúne a gens, né? O povo, em uma unidade global e cósmica, relacionando então com as constelações zodiacais. O Livro de las Cruzes também apresenta indícios de uma ambiguidade entre determinismo e agência humana, por causa do interesse que despertou ao longo dos séculos. Pois, ao mesmo tempo que os acontecimentos históricos são influenciados pelas constelações zodiacais e possuem uma natureza elementar que os conecta ao macrocosmo, existe o desejo de antecipação a esses acontecimentos. E o ser humano, como microcosmo, deveria tomar consciência de sua agência e potência, como exorta Hildegard von Bingen e o autor do Gayat al-Hakim. No Livro de las Cruzes, um povo cai, perde a justiça e a guerra. No entanto, por equilíbrio cósmico, outro povo ascende, não por merecimento ou por predileção divina, mas como compensação do universo, através do movimento natural dos astros e da história influenciada por esses. Por outro lado, o movimento de investida cristã contra os muçulmanos são expressões de uma conectividade retraída, de forma que a experiência de consciência de globalidade medieval relaciona-se intimamente com a consciência de indivíduo, que oscila entre o homem microcosmo integrado e o cristão, que se distingue do judeu, do muçulmano e de cada um desses que se distingue dos outros. Agora estou indo para as considerações finais, né? A globalidade medieval apresenta-se através da cosmografia, apresentada através da cosmografia, expressa na crônica Imago Mundi como relação intrínseca e inseparável da parte microcosmo com todo o macrocosmo, entre uma temporalidade onde ambos os mundos, micro e macro, são simplesmente um todo, né, em si, e outra em que os mundos convergem separadamente, como fosse um mundo para si, né, nas palavras lá do Robertson. Todas essas perspectivas, essas percepções, né, de conectividade ou desconectividade, elas são simultâneas. Na primeira, o movimento é de retorno ao uno, ao macrocosmo, ao equilíbrio. Na segunda temporalidade, o movimento é para si, para uma agência no tempo, que o desvia das predições, abrindo novas expectativas, possibilidades. A formação e relação dessas ambiguidades e simultaneidades são complexas e distintas nas diversas regiões do período medieval. Nessa apresentação, procurou-se mostrar, em um recorte da cronística medieval, tipificada como Imago Mundi, a complexidade das fontes e seus fundamentos filosóficos como expressões da consciência de globalidade medieval, que não pode ser definida em sua singularidade, mas em sua multiplicidade, complexidade e transição.
Neste ponto, o Livro de las Cruzes é um exemplo propício para o estudo, por situar-se entre as culturas, evidenciando suas especificidades, mas também a participação, né, numa obra do cristianismo, do judaísmo e do Islã medieval, numa mesma Imago Mundi. O conceito de consciência de globalidade, como nível de entendimento ou percepção de que o mundo é um todo, no qual as partes são interdependentes, nos auxilia na interpretação da fonte, no caminho para a abertura do mundo que ela articula e manifesta. Na abertura para aquele mundo, através da mão e dos olhos do escriba, vislumbramos que o ser microcosmo medieval construiu uma consciência de si intimamente associada à consciência do mundo cujas partes estão interdependentes e conectadas, de forma que cada parte seria um pequeno mundo, uma Imago Mundi completa. Em outras palavras, a consciência de globalidade estaria tanto no mundo como no ser, pois ambos compartilhariam de uma mesma essência, em escalas diferentes. Ao adotarmos o conceito de consciência de globalidade como uma categoria meta-histórica para entendermos a formação da consciência de indivíduo e totalidade em diversas escalas, abrimos a possibilidade para entender como essas consciências e percepções atuaram nos muitos âmbitos da vida social, política e econômica das sociedades, sejam elas pré-modernas ou modernas. Nesse sentido, o estudo das globalidades medievais traz contribuições não apenas para a compreensão deste período histórico em si, mas para a compreensão das conectividades temporais e espaciais da globalidade na experiência histórica humana, inclusive das diversas perspectivas da história global. Podemos identificar suas perspectivas ocorrentes concomitantes e confluentes. A consciência de globalidade das pessoas que experimentam a historicidade a qual estamos analisando e a própria consciência de globalidade do pesquisador que investiga, analisa e interpreta. Essa concepção de mundo só pode ser interpretada como global hoje, porque esta é a demanda do nosso próprio olhar. Isso não só como pessoas que vivenciam o século XXI, mas como historiadores abertos à transdisciplinariedade e a um entendimento fenomenológico da experiência humana de tempo. Junto-me assim a historiadora Natalie Zemon Davis, que sugere que o foco dos cruzamentos culturais e conexões poderiam aprimorar a consciência global dos historiadores. Então, aqui, nessa movimento, né, de vai e vem do pesquisador e da fonte, eu tento um pouco misturar isso, daí a gente pode discutir, problematizar, né, de como isso só pode ser visto agora dentro da nossa própria conjuntura. Né? E para tentar compreender isso, a gente talvez tenha que buscar outras disciplinas para tentar compreender isso. Isso também seria uma contribuição historiográfica para entender outros momentos da história. Bom, gente, era isso daí. Muito obrigada. Tiago, pode passar. Muito obrigada.